Como a gente vai conversar sobre 50 anos de revoluções digitais e seus impactos na sociedade, eu vou tentar fazer um pequeno resumo dos últimos 5.000 anos de computação, ou talvez dos últimos 4.500, né? O primeiro algoritmo que a gente consegue traçar na história da humanidade é o registro de algoritmos de divisão de números no Egito. É interessante a gente notar que o Estado, a noção de Estado, ou, se a gente quiser, o governo, já foi um startup. Governos foram montados para cobrar impostos, né, e defender regiões e estruturar, basicamente, a violência nos lugares, né, para, na prática, adquirir ou sequestrar a violência para o monopólio estatal em muitos lugares. A gente consegue identificar os primeiros algoritmos ali no Crescente Fértil, ao redor de 2.000 a.C., 4.500 anos praticamente. No século IX, a gente tem ali na Casa do Saber, no que hoje é Bagdá, no Iraque, a gente tem um sábio, um polímata iraquiano, naquela época, não era o Iraque, obviamente, Al-Khwarizm, que é de onde vem Mohammed ibn Al-Khwarizm, uma pessoa que não era de Bagdá, era de Khwarizm, na região onde hoje é o Iraque. Al-Khwarizm é de Khwarizm, e a essa pessoa é atribuída a sistematização de um conjunto de práticas do que a gente chama hoje de algoritmos. Se a gente der um salto de 10 séculos, ali no século XIX, a gente tem as primeiras tentativas de fazer máquinas computacionais razoavelmente similares aos que a gente tem hoje, mas usando mecânica, né? A gente hoje tem eletrônica, naquela época era mecânica, e é notável o esforço na Inglaterra de Charles Babbage e também da sua parceira fundamental, que a gente, em computação, identifica como a primeira programadora, Ada Augusta Byrne, que foi quem primeiro desenhou a noção de máquinas programáveis. Se a gente entra aí no século XX, tem um problema fundamental que é posto por David Hilbert em 1928, que é o problema da decisão universal, né, o Entscheidungsproblem, o problema de você decidir se alguma coisa é verdade ou não, ou seja, dado qualquer statement, qualquer declaração em lógica, existiria uma forma, e essa era a pergunta de Hilbert, né, da gente decidir se aquela declaração, se aquele statement de lógica era verdadeiro ou falso. E isso é resolvido na década de 30, com um esforço teórico que ficou concentrado ao redor de Kurt Gödel, de Alonzo Church, nos Estados Unidos, Kurt Gödel na Alemanha, Alan Turing e Post, Wilhelm Post, e esses grandes quatro da computação criaram as teorias fundadoras da computação, né? Primeiro, com Gödel praticamente demolindo a tese, vamos dizer assim, ou respondendo negativamente à pergunta de Hilbert, dizendo que sempre haverá declarações lógicas que, apesar delas serem eventualmente até verdadeiras ou declaradamente falsas, a gente não conseguirá decidir automaticamente ou decidir formalmente se elas assim o são ou não. Então, basicamente, isso cria para a gente o seguinte dilema. Se você escrever um sistema lógico, e sistemas de programação de computadores são lógicos, não é? São lógica executável por máquina, você tem que decidir entre completude e consistência. Completude levará necessariamente à inconsistência. Se você conseguir decidir tudo que você pode escrever nesse sistema, então, em algum lugar dele, 1 é igual a 0. E a gente, desde, basicamente, Gödel decide por consistência, então todo sistema lógico útil tem alguma coisa dentro dele, na realidade um conjunto e eventualmente uma infinidade de coisas que a gente não vai poder decidir se é verdadeiro ou falso, e daí a incompletude de tudo que a gente faz. Por outro lado, e quase ao mesmo tempo, em 1936, Alan Turing escreve um artigo absolutamente fantástico sobre computabilidade e computabilidade numérica, para esse caso, aplicado a esse problema de decisão, onde ele mostra que você não consegue escrever um programa de computador que decide se um outro programa de computador para ou não. Esse é o famoso
problema da parada, que também é decidido negativamente no mesmo período de 5 anos ali. É impossível escrever um programa de computador que, dado outro programa de computador como entrada, ele decide se aquele programa vai terminar com um resultado ou se vai computar para sempre, por exemplo, sem resultado nenhum. Curiosamente, a combinação desses dois resultados tem consequências contemporâneas muito interessantes. No fim da década de 90, se prova, por exemplo, que é impossível você escrever um antivírus genérico para computadores. E isso tem quase as mesmas características dos sistemas vivos. É impossível você fazer uma vacina genérica para absolutamente todos os tipos potenciais de vírus que atacariam outros seres vivos. Então, você não consegue escrever um antivírus, desculpe, você não consegue escrever um antivírus universal. Isso é um resultado do fim da década de 90, que depende desses teoremas da década de 30. Então, a gente chegou ali na década de 30, os anos 40, 50, 60, 70, desse século passado, do século 20, eles são dedicados a gente escrever o projeto de máquinas e construir máquinas que hoje todas têm alguma semelhança a um projeto original, unificador dessas arquiteturas de computadores contemporâneos, basicamente do meu smartwatch até todos os computadores de vocês e aos computadores de grande porte que estão nos centros de computação científica do mundo inteiro. John von Neumann, em 1945, ele basicamente define uma arquitetura que, entre as arquiteturas seriais, ou seja, que só fazem uma certa sequência de cálculos ao mesmo tempo, continua com modificações de aumento de performance, de escalabilidade, de várias outras coisas, continua sendo verdade até hoje. Então, vejam, a gente só estabelece exatamente o que é um computador contemporâneo e quais são as linguagens de computação contemporânea, e o que a gente pode ou não pode fazer com elas, do ponto de vista de engenharia, ali entre 1945 e 1970. Em 1970, e aí dos 50 anos das revoluções digitais, começam os impactos reais da revolução digital, que já vinha se desenrolando durante quase todo o século XX, e começando, como eu falei lá atrás, no fim do século XIX, com Charles Babbage, para a gente. Isso acontece por causa de basicamente duas coisas. No fim da década de 40 e no fim da década de 50, a engenharia, principalmente americana, e ao redor do Bell Laboratories, primeiro, descobre como você fazer, basicamente, dispositivos de processamento de informação digital em estado sólido. Antes a gente usava válvulas para fazer isso. Válvulas você só pode miniaturizar até um certo tamanho. E quando você passa para o estado sólido, um conjunto de resultados que acabou dando o prêmio Nobel a 3 pesquisadores do Bell Labs, da Bell Corporation, nos Estados Unidos, um conjunto de resultados em 1947, cria o que a gente chama do transistor. E alguns 12 anos depois, isso tem um outro conjunto de resultados extremamente interessantes, primeiro redefinindo o que esse elemento essencial de processamento de informação era e como dava para fazer ele muito menor do que ele era feito anteriormente, né, do ponto de vista da escala microscópica, e aparecem os primeiros chips de computador, os primeiros circuitos integrados e depois os circuitos integrados de larga escala em 1959, que acaba levando à fundação da Intel em 1968 e aos primeiros circuitos integrados práticos comerciais para fazer computadores de pequeno porte que podiam ir para a mesa das pessoas em 1971, 72, e isso leva ao lançamento obviamente, do IBM PC no começo da década de 80, 81, 82, 83, a série dos IBM PCs e das primeiras máquinas da Apple. Então, a gente botou computadores nas empresas na década de 70, os mainframes, computadores de grande porte. Já tinha o primeiro computador instalado numa empresa no Brasil, foi na Prefeitura de São Paulo, em 1963, logo depois, no mesmo ano, foi instalado um outro na Prefeitura do Recife, também em 1963, mas os computadores realmente começaram a chegar nas empresas em 1970 e por diante, nessa década. Computadores vieram para cima das mesas das pessoas na década de 80, na década de 90 a gente começou a ter celulares na mão das pessoas, mas isso não era digital, você não informatizava pessoas, a mesa da pessoa estava informatizada, mas você não tinha
a pessoa em si informatizada, porque os celulares da década de 90, como vocês se lembram, era de voz. E, por fim, na década de 2000, ao redor de 2005, com inovação originada na LG, na Coreia, surgem os smartphones. O que falta nessa imagem que eu acabei de desenhar aqui? Faltam as redes, elas não estão no mesmo cenário, vamos desenhar um cenário em paralelo para elas. O que a gente vem a chamar de redes de computadores começa fundamentalmente com a teoria matemática da informação, proposta e até hoje sendo a teoria fundamental de tudo que você quiser fazer com informação, inclusive se o assunto for quinta geração de celulares, de smartphones ou de conectividade, a gente pode até falar disso mais tarde, dos impactos potenciais que isso pode ter ao nosso redor, publicado por Claude Shannon, em 1948. A noção de protocolos, ou seja, mecanismos estruturados de troca de informação entre máquinas, ela é de 1967, é de 2 anos antes da primeira comunicação efetiva entre máquinas, entre computadores de grande porte na época, na ARPANET, a Fundação Militar e de Pesquisa Científica, do que veio a ser depois a rede Internet, que começou a funcionar do jeito que a gente conhece hoje, em 1983, com um conjunto de protocolos chamado TCP/IP, que substituiu os primeiros protocolos que vinham sendo criados a partir de 1969, na rede original ARPANET, e criou a cara dessa instituição global distribuída que a gente tem hoje, chamada Internet, que se tornou comercial em 1995. Então, veja, tanto para computadores, ou para sistemas digitais, ou para redes, nós estamos falando de impulsos que levam alguma coisa como 50 anos entre você estabelecer as bases teóricas fundamentais e você ter um objeto utilizável na prática, mas ainda não em escala, tá certo? A internet, e aqui começam os nossos impactos da internet, dessas revoluções digitais na sociedade, né? Entre 1995 e 2000, a internet era uma internet para você ler. Não tinha mecanismos, por exemplo, para a gente escrever, para cada um de nós escrever na internet. Entre, basicamente, 2000 e 2005, surge um fenômeno chamado blogs, infraestruturas globais disponíveis na rede, onde qualquer um consegue criar o seu jornal. Talvez seja o primeiro grande desafio aos jornais, aspas, à la Gutenberg, que tinham se estabelecido a partir dos anos 1500 para frente. E a partir de 2005, a rede passa a se tornar programável por causa de 2 evoluções simultâneas. Ao redor de 2005, bote 2 anos para trás ou para frente, acontecem 2 fenômenos. Primeiro, a gente descobre como, economicamente, prover computação como serviço na internet, usando protocolos abertos, globais, disponíveis para todo mundo. Então, de repente, aquela máquina que só os grandes bancos poderiam ter, e que se você quisesse começar um novo negócio, ia dar um trabalho imenso do ponto de vista de captar recursos para você criar um data center para você, um centro de processamento de dados, essa coisa passa a estar disponível na internet como serviço. Eu abro uma conta em algum lugar como se fosse um banco e tem um computador como serviço lá para mim. Na realidade, tem um sistema computacional compartilhado onde eu posso depositar informação, capturar informação, processar informação e entregar informação de volta. E isso, genericamente, é o que a gente chama de nuvens computacionais. O segundo fenômeno, também ali ao redor de 2005, são os smartphones. Smartphones, eles basicamente, sendo instrumentos digitais de conectividade, computação e controle, eles nos conectam ao mundo exterior a nós, servem como instrumentos de processamento de informação diretamente para nós. Ao mesmo tempo em que podem controlar as ações de objetos que estão distantes da gente, a combinação dessas 2 coisas provoca ali ao redor de 2005, que continua até hoje, é um evento basicamente que vem durando 15 anos, um evento longo de destruição criativa do ponto de vista econômico, provoca uma explosão cambriana de novos negócios que atingem diretamente o usuário final no seu smartphone, criando valor para ele, levando cada vez mais gente para ter smartphones, por outro lado, possibilitando cada vez mais negócios a serem criados de uma forma extremamente
leve do ponto de vista do investimento de capital necessário para criar um novo negócio. Muitas das coisas que vocês usam hoje gastaram exatamente R$ 0 em capacidade computacional fixa para serem criados. De mais de uma forma, e para o entendimento da gente nesse foro aqui, isso foi previsto por Manuel Castells na sua obra-prima Network Society, né, nos 3 volumes, ali a partir de 1996, um ano depois, basicamente, da internet se tornar comercial, onde 10 anos antes de tudo acontecer, Castells diz, ou vaticina, que nós passaríamos a viver numa sociedade de fluxos. Fluxos causados por elementos digitais, conectados, móveis e programáveis, onde a sociedade, a academia, seriam sequências e interações de fluxos repetitivos e programáveis, realizados por agentes em redes, pessoas, instituições e coisas decididos pelas pessoas e por algoritmos, e que a sociedade e a economia passariam a estar imersas, basicamente, nesses fluxos. Essas redes que Castells desenha teórica e sociologicamente ali em 1996, são as redes onde nós vivemos hoje. Muito tempo depois, basicamente 15 anos depois, Castells escreve um paper que eu acho que ele não finalizou, foi publicado como um rascunho, né, sobre os poderes das redes, como sendo uma pequena nota de rodapé a esse magnum opus dele lá de 1996. E aí ele diz que as redes têm 4 poderes fundamentais sobre a sociedade. Primeiro, o poder de formar redes. Os conectores, as pessoas que nos conectam às redes e que programam as redes, têm o poder de criar redes às quais nós, eventualmente, nos aliamos e participamos, ou como consumidores, ou como provedores de conteúdo, ou como prosumers, a combinação dos dois. Isso vale para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, para o que vocês quiserem. Tem o poder da rede em si. A rede tem o poder sobre as pessoas que participam dela, porque ela define padrões de inclusão e pertencimento para ela mesma. Ou você aceita aqueles padrões, ou você está fora. Não tem discussão possível. Cada rede é como se fosse uma república e onde a Constituição foi decretada de uma certa forma. Na rede, existem os poderes em rede. São os poderes de uns agentes que participam das redes sobre outros agentes que participam das redes, especialmente no caso de redes sem escala, onde, em tese, pelo menos, os vencedores levam toda a atenção da comunidade. Né? Você tem grandes hubs representados por poucas pessoas, as quais se agregam muitos, aspas, seguidores, amigos, followers ou consumidores. Você tem um pequeno número de agentes extremamente importantes, ao redor dos quais se alia ou se agrega quase toda a rede, com uma cauda longa, onde muita gente, aspas, consegue conectar, ou dito de outra forma, é seguido ou é amigo de muito pouca gente. E, por fim, tem a rede do poder das redes. As grandes redes articuladas entre si redefinem basicamente a economia e redefinem a sociedade, redefinem a política, assim por diante. A terceira faceta do que a gente tem que usar como background para a nossa discussão é a combinação de robótica, que não precisa ser necessariamente inteligente, com inteligência artificial. Robótica, de novo, vem historicamente do Crescente Fértil e da China, são os dois focos iniciais de você fazer robôs movidos por rodas d'água ou cancelas de fazendas que se abrem automaticamente quando alguém pisa numa certa pedra em algum lugar, e assim por diante. Mas a robótica, como a gente conhece hoje, ela é também estruturada ali a partir da década de 40, notadamente com a Norbert Wiener, escrevendo sobre Systems, Man and Cybernetics, criando a disciplina de cibernética, como a gente conhece hoje, também em 1948, 49, aliás, quase no mesmo corredor do Claude Shannon, no MIT. Depois, DeVol, em 1954, constrói o primeiro robô prático que ele vende para a GM, em 1960, para manipular
peças de aço quente em fábricas da GM, e aí tem uma explosão que começa com robótica fabril, robótica dentro do ambiente industrial. Daqui a pouco a gente chega onde é que a gente está hoje. Ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, John McCarthy, em 1956, começa a definir o que a gente vem a chamar de inteligência artificial. Como é que a gente escreve regras genéricas para sistemas computacionais tomarem decisões sobre contextos que parecem manipuláveis apenas por decisões inteligentes. Daí a palavra inteligência no meio dessa parada. Originalmente, inteligência artificial precisava ser codificada em software a partir da experiência e da expertise de especialistas que entendiam daquele domínio de aplicação. Isso levou ao que a gente chama de um grande inverno de inteligência artificial, começando ali mais ou menos no meio da década de 70 e por 25 anos, mais ou menos até o ano 2000, porque esse processo de codificar a expertise humana sobre campos de atuação dos humanos é extremamente limitado e há problemas fundamentais a serem resolvidos até hoje nesse cenário. Mas ao redor de 2000, um conjunto de tecnologias que a gente denomina genericamente de aprendizado de máquina, que são também algoritmos, mas são algoritmos especiais para aprender sobre o contexto ao redor, compostos de 3 facetas, um modelo de mundo, um conjunto de dados e a capacidade de classificar esses dados de acordo com esse modelo de mundo, e aí uma capacidade de previsão do que pode vir a acontecer com os dados seguintes que venham a ser gerados naquele modelo, ou em função do aparecimento de novos dados da face de um gato, se eu treinei o sistema só para reconhecer cachorros, ele dizer que isso aqui não é um cachorro. Ele pode até não saber que é um gato, mas saberá que não é um cachorro. E aí começa um impacto, quando a gente junta esses 50 anos não triviais, e levando em conta que o que a gente chama normalmente de robôs, quando a gente fala de tecnologia de informação e comunicação, não são, e quase nunca são, na realidade, sistemas que têm características humanoides, bípedes, que andam pelo meio da rua dando bom dia ou boa tarde para todo mundo. Normalmente, bots, genericamente, como a gente chama hoje, estão escondidos atrás de interfaces computacionais, realizando ações similares a um conjunto de ações repetitivas e programáveis sobre fluxos de informação que humanos realizavam. Humanos como contadores, fazendo cálculos, como radiologistas analisando imagens e assim por diante. Nesse contexto em particular, e usando a combinação de nuvens computacionais, de smartphones, de circuitos integrados, data centers, supercomputadores e assim por diante, a gente pode codificar o trabalho da seguinte forma. Trabalhos são padrões de comportamento capturados como dados em grandes volumes, analisados por sistemas de aprendizado de máquina e, de mais de uma forma, sintetizados como robótica, eventualmente móvel. É isso que é um carro autônomo, por exemplo. Um carro autônomo é um robô, na realidade, o carro inteiro é um robô, onde não tem ninguém sentado no assento do motorista. Hoje, no lugar do assento do motorista, vai absolutamente ninguém. No futuro próximo, no lugar do motorista, ou no lugar onde no passado era um motorista, irá, obviamente, uma pessoa. Que espaço que essa combinação de coisas que eu estou falando aqui criou? Essa combinação de coisas criou um espaço que a gente pode chamar do espaço figital. Um espaço que tem 3 dimensões, como o espaço que nós estamos acostumados aqui, mas onde cada dimensão desse espaço tem 3 dimensões. Primeiro, a dimensão física, que continua existindo, porque não está havendo uma transformação do físico para o digital. Se estivesse havendo, nós estaríamos nos tornando digitais e eu tomaria café de bits, coisa que eu nunca consegui tomar e não acredito que vou conseguir tomar ainda nesse século. Então, primeiro tem uma dimensão física, depois tem uma dimensão digital desse espaço. A dimensão digital desse espaço ou tem sido cada vez mais a porta de entrada pela qual as pessoas entram nesse espaço figital, que é o físico combinado com o digital, combinado com o social, em tempo quase real. Tem estudos feitos, por exemplo, em Israel,
que mostram que o tempo de resposta médio das pessoas, quando se comunicam pelo WhatsApp, para 58% das mensagens é abaixo de 1 minuto. Então, você criou um efeito de um mundo-ponto em tempo quase real. As pessoas participam dos mesmos contextos e é por isso que a gente gera aqueles caos informacionais que a gente vê, por exemplo, nas campanhas políticas, porque todo mundo está praticamente sincronizado com quase todo mundo para um subconjunto muito grande das mensagens que circulam no meio. Só para a gente ter uma medida de impacto, o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários que enviam, em média, 50 mensagens por dia, são 100 bilhões de mensagens enviadas e 300 bilhões de mensagens recebidas por causa do efeito das pessoas, obviamente, mandarem cada mensagem para mais de um ponto e haver um efeito grupos envolvido nisso também. Então, a gente vive num ambiente onde o nosso comportamento como seres humanos, o nosso comportamento como agentes socioeconômicos, começou a sofrer uma influência muito grande dessas infraestruturas de conectividade, não mais de comunicação. Comunicação é eu me dirigir a vocês, pura e simplesmente. Conectividade é completamente diferente. A gente montar redes onde todo mundo interfere na comunicação de todo mundo, conectividade com computação e controle. Na medida que isso começa a acontecer e começa a ser desenhado por algoritmos que usam poderes de rede de definir, por exemplo, o que é que vocês vão ver se vocês estão dentro de Facebook. Os algoritmos de Facebook são orientados não pelo bem-estar das comunidades de Facebook, mas pelo resultado do modelo de negócio. Os algoritmos de Facebook que indicam pessoas para fazerem parte de grupos e que desenham o engajamento das pessoas com as informações que estão acontecendo nas suas timelines, no seu fluxo de informação, eles dão muito mais atenção ao resultado do engajamento para o modelo de negócio ou as catástrofes que eles vão gerar, por exemplo, indicando 13,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos a participarem dos grupos daquela seita QAnon, que acreditava piamente que o mundo ia se acabar se o presidente do mundo não fosse Donald Trump. Então, do ponto de vista dessa vida em rede, a gente cria novos grupos, novos tipos de grupos, com novos tipos de pessoas, com pessoas estendidas pelo digital, onde a principal característica do ser humano, versão século XXI, e isso para 5 bilhões de seres humanos, é que nós fomos aumentados e estendidos por facetas digitais do nosso comportamento, das quais, se nós não participamos, nós somos excluídos de uma grande parte dos acontecimentos ao nosso redor, dos nossos grupos familiares, até o nosso trabalho. Isso tem consequências em absolutamente tudo que vocês queiram imaginar, e eu queria chamar a atenção para uma consequência da semana passada. Quarta-feira da semana passada foi a oferta pública inicial de ações de uma empresa chamada Roblox, que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar. Mas essa é uma empresa que faz games em rede para adolescentes, pré-adolescentes, na realidade. São pessoas, basicamente, entre o miolo dos usuários é entre 9 e 16 anos. Tem 200 milhões de usuários, mas não é só um negócio de games. Não é um negócio onde você joga em rede. É um negócio onde você pode construir seu jogo para os outros jogarem. E onde 8 milhões de pessoas criam jogos para os outros jogarem e são remunerados por isso. Roblox, que saiu para a vasta maioria do universo econômico, social e político do universo do anonimato na quarta-feira da semana passada, na sexta-feira da semana passada valia 2,5 vezes mais do que o Banco do Brasil no mercado de capitais. Isso é a dinâmica desse mundo ao nosso redor. E essa dinâmica implica também que pode ser que, daqui a 5 anos, o Roblox não valha 10% do Banco do Brasil, porque nós estamos vivendo num universo, como eu disse ainda agora, programável, digital, conectado, pessoal e móvel, digital conectado, pessoal e móvel. Vocês estão informatizados, inequívoca, inevitavelmente, e quase para todos, para sempre, e programável.
a principal dinâmica por trás desse mercado é que qualquer um ou qualquer três de nós aqui, nas próximas horas de conversa, pode desenhar, criar, fazer o primeiro protótipo e lançar uma nova empresa em rede. Em horas. E não mais em meses ou anos. Nós estamos falando de algumas das maiores empresas do planeta. Algumas das maiores empresas digitais do planeta viram sua primeira versão acontecer na internet em horas. Como esses mercados são programáveis, o fato de uma empresa, qualquer que seja, introduzir uma nova funcionalidade no mercado digital não mexe só com aquela empresa. Quando as empresas não eram em redes, a gente produzia um produto ou serviço daquela empresa, e isso afetava os nossos clientes primeiro e bem vagarosa e paulatinamente as pessoas que não eram nossos clientes e que eram clientes dos outros. Hoje, o simples fato, por exemplo, do Magalu lançar uma nova funcionalidade no seu aplicativo é percebido por toda a rede brasileira, 150 milhões de pessoas online, quase que imediatamente, e tem uma reação quase imediata da competição. A competição é em tempo real. Então, a economia é em tempo real, a performance é aumentada e estendida, e as consequências, falei um pouco lá atrás, para o trabalho são não triviais. Eu acho que uma quantidade imensa de trabalho vai ser deslocada, destruída e substituída. Deslocada é uma parte do trabalho deixará de ser feito por pessoas e passará a ser feito por software ou por robôs, e as pessoas ainda serão necessárias, mas não todas as pessoas que fariam aquele trabalho. Isso é deslocamento. Outra parte vai ser completamente redesenhada. A pessoa não conseguirá fazer mais nenhuma parte do seu trabalho, apesar dele continuar existindo. E, finalmente, uma parte do trabalho vai ser totalmente destruída, como o trabalho de call center. O trabalho de call center, à medida que a gente consegue ter sistemas que processam português como língua falada, não como texto escrito, na velocidade que eu estou falando aqui, e na qualidade de percepção que vocês estão me entendendo agora, faz com que você não precise mais de ninguém em call center, porque os atendentes de call center são pessoas que leem scripts, eles executam algoritmos como pessoas para atender outras pessoas. Ou seja, aquela história de que eu sei qual é o padrão de comportamento, tenho dados sobre ele, sei qual é o resultado que produz no meu cliente, eu dar a resposta X ou dar a resposta Y, e ter a capacidade de generalizar e escrever aquilo como um algoritmo que vai funcionar por voz na rede, termina, acaba, aniquila definitivamente aquele tipo de trabalho. Tem uma pesquisa da Deloitte, que hoje é sustentada por pesquisas internas no Brasil, na UFRJ e na Universidade de Brasília, que mostram que 15% do trabalho no Brasil vai ser deslocado, destruído ou substituído nesses próximos 15 anos. Era assim que eu queria pintar esse primeiro cenário aqui para a gente começar a conversar. A incompletude, da qual você falou agora também, a incompletude é um dos constitutivos do sujeito, até na psicanálise, e isso define um andamento automático de um sujeito estranho dentro de tudo isso, né? Também era uma outra coisa que depois, a analogia entre organismos vivos e linguagem de computador. Mas, uma outra questão seria, nada disso eu vou te perguntar, Silvio, eu vou apenas deixar aqui para estimular a discussão. A questão da opacidade, você falou muito da programação, de futuros programáveis, sociedade programável, interação programável. Programável por quem? E a questão que sobrevém a essa é como fiscalizar ou como acompanhar esses núcleos que concentram enorme poder e que, de alguma forma, podiam ser antevistos a partir da sociedade das redes, que você também citou.
Mas o que eu quero te perguntar, e aí vem a minha pergunta, é o seguinte: que ficção científica faz a sua cabeça quando você pensa no que descreve o que estamos vivendo ou o que podemos passar a viver? Que argumento, ou que situação, que cenário de ficção científica empolga você ou assusta você? Se existe um paralelo possível, se há alguma coisa que vem à sua cabeça e por quê? Deixa eu fazer pequenos comentários sobre incompletude e o sujeito incompleto, né? Isso significa o seguinte, que em computação, que parece uma coisa extremamente lógica, e é lógica executável por computador, a gente tem tanta incerteza quanto tem nas outras ciências. E isso é fundamental para a gente entender como humanidade. As pessoas, a gente viu isso agora na pandemia em escala, as pessoas querem certezas da ciência. A ciência não é um negócio de certeza. Ciência é sobre buscas, não é sobre certezas. É como é que a gente descobre mais sobre as coisas que a gente já sabe tanto ou sabe pouco. E isso é fundamental a gente entender aqui nesse cenário. Sobre organismos, linguagens e computadores, veja, a minha interpretação pessoal é que tudo é software, DNA é software. E nós estamos entrando, e eu não falei na próxima revolução digital, a próxima revolução digital, ela já começou, e ela está começando a fazer as seguintes coisas. Primeiro, analisar o código das pessoas. Isso é genética analítica, né? Eu decodifico o seu DNA para descobrir qual é a origem de um certo problema ou de uma vantagem que eventualmente você tenha. Depois, edição de DNA. Vamos trocar pequenas partes do DNA para corrigir certos problemas, tá certo? E, por fim, síntese de DNA. Tudo isso que eu estou falando está em laboratório. Eu pulei essa parte, porque ela é uma parte da ficção científica. A ficção científica, que é a sua pergunta, a ficção científica que hoje captura a minha atenção é de programar seres vivos. Na realidade, se você pensar bem, é o seguinte: computação, redes, controles, sistemas cibernéticos, tudo que a gente conhece hoje é código num substrato de silício. E coisas vivas são código, mesmo tipo de código, por sinal, só que muito mais longo, muito mais complexo, aparentemente, por tudo que a gente sabe até agora, num substrato de carbono. E é exatamente tão programável quanto. Só para a gente ter uma ideia da programabilidade, a vacina da Pfizer, entre as vacinas, por exemplo, para dar um nome, as vacinas que usam o método de RNA mensageiro, elas são código que dizem para uma célula o que é que ela tem que fazer para identificar, eventualmente, o SARS-CoV-2 atacando aquela célula e reagir apropriadamente àquilo. Ela não tem absolutamente nada de vírus na vacina, ela tem código puro e ela reprograma a pessoa para identificar o vírus. Então, a vacina da Pfizer talvez seja o começo em grande escala da reprogramabilidade global da humanidade. Mas, indo para opacidade e computação, veja, eu acho que tem 3 leis do universo digital, ou do universo figital, que a gente deveria obedecer. E a gente não tem ainda, obviamente, as leis da natureza digital, né? Seria muito bom que, por exemplo, daqui a 300 anos, todo mundo conseguisse entender os teoremas da incompletude de Gödel, né? E conseguisse entender basicamente o que Turing fez, o que Alonzo Church fez, o que von Neumann fez, e as pessoas tivessem isso na escola primária, tanto como tem hoje a lei de Newton, que é a lei básica do espaço físico, né? Quando você olha para o espaço computacional, ele é definido, como se assim fosse, por 2 caras, que eu sumarizando e esquecendo todos os outros, e botando os meus 2 prediletos. Não são só 2, obviamente, Kurt Gödel e Alan Turing. E pouquíssimos indivíduos que se identificam no seu cartão de visita como cientistas da computação conseguem dizer quais são essas leis e por que elas são importantes e discuti-las em público. Então, a gente está em um estado ainda muito preliminar desse universo digital. Mas se a gente olhar para o universo como um todo e esquecer os fundamentos teóricos e metodológicos, tem 3 leis nesse espaço digital. O primeiro é o seguinte: você deve proteger os dados das pessoas. Isso está sendo implementado agora. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil e a GDPR na Europa, por exemplo, são leis
que se destinam a proteger os dados das pessoas, responsabilizando as empresas pelo mau uso desses dados no universo digital. A segunda lei, que é sobre isso que você estava falando agora, é o seguinte: a gente deve proteger as pessoas dos algoritmos. A gente deve proteger as pessoas dos algoritmos. Isso tem uma implicação subjacente, que é o seguinte: as empresas que publicam algoritmos nos mercados e que os mercados processam ou os dados das pessoas, ou eu diria, processam as pessoas diretamente, tá certo? Você tem algoritmos hoje tomando a decisão se um indivíduo deve ou não ser abordado pela polícia na rua, para a polícia pedir a carteira de identidade dele. Então, você não está processando os dados mais, você está processando diretamente o ser humano, né? Essa lei implica em que a gente deve ter transparência sobre os algoritmos, tá certo? Exatamente o que é que eles fazem, explicabilidade, como é que eles fazem o que fazem, e responsabilização. O que é que acontece com quem se alguma coisa estiver errada. Porque, por exemplo, nesses algoritmos que a gente chama de predictive policing, né, de policiamento preditivo, eles são totalmente enviesados, demonstradamente no caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Inglaterra, contra pessoas de cor. Eles foram treinados, de certa forma, onde eles dão um peso muito maior a pessoas de cor para elas serem investigadas ou abordadas pela polícia do que dão a pessoas brancas. Então, a minha ficção, olhando para esse universo digital, já rodando como ele já está acontecendo agora, é um universo digital físico sem vida. Tem um universo digital que é biofísico, inclui as coisas físicas, mas é biológico, tem vida e também é programável. E eu acho que essa revolução digital que a gente está vivendo é simplesmente um mero preâmbulo à revolução digibiofísica que a gente vai viver, que vai ter um impacto muito maior sobre a humanidade. Você deve concordar comigo que há uma imensa subestimação dos impactos, sejam eles impactos positivos ou negativos, de toda essa revolução que a gente está cansado de chamar de digital e cognitiva. Nós estamos ingressando num capitalismo digital e os impactos são absolutamente impressionantes. Quer dizer, nós temos aí trazendo para a reflexão de sociedade, nós não temos ainda um corpo de proteção social que assegure que a sociedade vai conseguir lidar com esses impactos de uma maneira razoavelmente, não digo harmônica, mas que isso não abale tanto os relacionamentos sociais, políticos, tudo isso. Eu falo isso porque eu frequentei nos últimos, até 2018, eu fui 8 vezes consecutivas ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, como parceiro estratégico, e acompanhei muito de perto e analisei e me dediquei um pouco a essa discussão da revolução digital e seus impactos. E a criação do República da Manhã, só para refrescar a memória de alguns que talvez não lembrem, foi a partir dessa ideia de que havia uma subestimação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, desses impactos, dessa grande transformação à la Cal Polanyi, né? Os segmentos empresariais, as elites mais preocupadas com os impactos sociais, políticos, eram exatamente os empresários, as empresas, as grandes lideranças que operam nesse mundo digital e as big techs. Eu tenho um inventário aqui de declarações de grande força, nada cínicas, absolutamente sinceras, a respeito das externalidades negativas do ponto de vista social dessas grandes transformações. Isso aí é uma das coisas que muita gente não leva muita fé, acha que isso tudo é jogo de cena, e aquilo que alguns chamam de gatopardismo, né? Aquele negócio, tudo deve mudar para que tudo continue como está, que tudo é uma grande cena, mas não é. Eu tenho a impressão que justamente os setores que estão na vanguarda dessa revolução digital são os mais preocupados, e também, a rigor, seriam os mais beneficiários de uma rede de proteção social
que o mundo vai precisar, certamente isso já está em forte debate político em vários países. Então, essa é uma primeira reflexão que eu trago para você. Se você concorda com relação a essa subestimação e com o fato de que as lideranças empresariais da área digital são as mais preocupadas. O segundo ponto é o mundo do trabalho. Você falou, en passant, o mundo do trabalho ele se altera de maneira dramática, né? O mundo do trabalho, eu não tenho a menor dúvida que, a despeito da criação de novas atividades proporcionadas, produtos proporcionados por essa revolução, nos próximos 10, 15, 20, talvez até 30 anos, nós vamos ter uma distribuição líquida de empregos. Nós vamos ter trabalho nunca faltará, mas empregos no sentido clássico. Isso a gente já falou muito aqui no República da Manhã. Isso. É claro que a médio e longo prazo, as qualificações, as formações, os sistemas educacionais, eles vão se adaptar, e o mundo do trabalho daqui a 30 anos, 20 anos, ele vai ser outra coisa, vai estar mais equilibrado, um sistema horroroso, mas certamente nós vamos ter muitas dores nesses próximos 10, 20 anos. Vai ser uma situação muito dramática, e essa dramaticidade colocará, certamente, já está colocando em xeque a estabilidade democrática, a dinâmica social, os conflitos, as tensões, exacerbadas até mesmo pela própria conectividade das redes, tudo isso. Então, eu estou trazendo esses dois temas para você e eu gostaria de ter a sua sensibilidade a respeito deles. Obrigado. A mega diferença da revolução ou das revoluções digitais em relação a todas as outras é que o digital é programável. Quando a eletricidade chegou na sua casa, ele chegou e você pôde ligar um refrigerador e pôde ligar um liquidificador e um ar-condicionado à eletricidade e aumentou o seu conforto. Mas de lá você não pode fazer nada para o mundo. Quando o digital chega na sua casa, você pode, por exemplo, trabalhar de lá para o mundo. Literalmente para o mundo. Veja o que é que está envolvido aqui. Ó. O que foi que a pandemia mostrou para a gente? A pandemia mostrou para a gente que se o seu trabalho é de conhecimento, se você trabalha com manipulação simbólica de qualquer coisa, de imagens médicas a programas de computador, e você fala inglês, o seu local de trabalho é o planeta Terra. Existe um déficit global de capital humano em tecnologia. Uma das preocupações dos grandes líderes globais de tecnologia é que, por exemplo, nos Estados Unidos tem 1.610.000 vagas abertas para tecnologia não preenchidas. Tem 310 mil no Brasil não preenchidas também. Então, há 20 anos, esses líderes alertam o mundo inteiro, dizendo, olha, falta gente para mim, para nós, todos aqui, tocarmos essa revolução digital, ao mesmo tempo em que o que eu estou fazendo aqui, no meu vetor digital de transformação do mundo, vai destruir trabalho futuro de pessoas que ainda estão no ensino médio agora. Vamos pegar um número, vamos pegar um levantamento informal. Alguém me perguntou um dia, o que você acha que vai acontecer com direito no Brasil? E nós saímos para perguntar para alguns grandes escritórios de advocacia o que era que eles estavam pretendendo ter até o fim da década, do ponto de vista de trabalho, de tecnologia e assim por diante. Número médio dos grandes escritórios. Até o fim desta década, no Brasil, eles só querem ter entre 20% e 30% do atual capital humano, com alguns escritórios trabalhando para ter 10%. Nós estamos falando de advogados. Substituição de advogados por tecnologia. Totalmente viável hoje. O advogado que manipula documentos, o que nos Estados Unidos a gente chama de paralegal, ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, esse advogado já foi substituído por software, por exemplo, na Microsoft. Então, o que Bill Gates sai dizendo por aí? Olha, as profissões do futuro exigem competências tecnológicas que envolvem programação, envolvem entendimento de mundo, envolvem interface, envolvem falar inglês para trabalhar globalmente, porque o local de trabalho é o planeta. Mas as pessoas continuam massivamente se dirigindo para formações que levam a profissões do passado que não têm empregos no futuro. Esse é um mega problema. O segundo fator
é o seguinte: os líderes das outras facetas de negócio na economia não têm a menor ideia do que está acontecendo nesse espaço digital do ponto de vista de possibilidades de curto prazo. Só para a gente ter um número aqui, saiu uma pesquisa, saiu agora em janeiro, uma pesquisa feita pela Accenture com 107 dos maiores bancos do mundo. Só 10% dos CEOs ou de membros dos conselhos de administração tem algum histórico de tecnologia. Nós estamos falando dos 107, não é dos 107, de 107 dos maiores bancos do mundo. Só 10% dos CEOs e dos membros dos conselhos de administração tem algum histórico de tecnologia. São pessoas que estão vendo uma revolução digital como se fosse um barulho de fundo, como se fosse uma parede vibrando em algum lugar. Mas é uma mudança radical de paradigma para absolutamente tudo, inclusive trabalho. Inclusive trabalho. E, principalmente, veja, você não vai... Tem uma coisa, as pessoas estão esperando acontecer uma mágica, Otávio, que é o seguinte: de repente vai chegar uma inteligência artificial e vai ocupar meu cargo como contador. Isso não vai acontecer assim, tá certo? A gente vai usar sistemas mais ou menos, sistemas que não têm muita capacidade, não têm muita inteligência, para pegar, por exemplo, 70% do trabalho do contador. 70% do trabalho do contador. O trabalho mais repetitivo, o trabalho mais codificado, o trabalho de preencher isso, de tirar o dado daqui, botar ali, de colimar com aquele, ver se bate, se é coerente com aquele outro, de armazenar, guardar. Tudo que for codificável, que está na periferia da criatividade do contador, a gente vai informatizar nessa década. A consequência é que você só vai precisar de 30% dos contadores. Tá certo? É essa a consequência. Se eu informatizar 70% do trabalho dele, não é que vai desaparecer. Ninguém está dizendo o seguinte: vai desaparecer o professor. Tem experimentos que mostram, por exemplo, que o professor auxiliar, aquele que é muito usado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, com essa característica, e é pouquíssimo usado no Brasil. É o professor que dá consultoria para o aluno, que corrige prova, que passa prova, assim por diante. É indistinguível. Se você disser que você só vai atender pelo WhatsApp, se você botar um bot e vários atendentes humanos, os alunos votam que o bot foi o melhor atendente, porque ele sempre está disponível, ele tem as respostas mais rápidas e mais precisas, apesar de que eventualmente erradas, ele sempre responde em cima da lata e assim por diante. Isso é fato. Então, quantos professores auxiliares eu vou precisar? Eu vou precisar para as coisas mais complexas, que os bots não conseguirem resolver, eu vou precisar de, imagine, 30% do que eu tenho agora. Né? Então, não vai ser uma mágica. Não vai acontecer assim: eita, chegou a inteligência artificial e a gente tirou os radiologistas do lugar. Tem uma frase paradigmática para isso, de novo, já falei paradigmática aqui uma vez, que diz o seguinte: não é o caso que os radiologistas serão substituídos por inteligências artificiais na análise de imagem, mas é o caso que os radiologistas que não usarem competentemente inteligência artificial para análise de imagem serão substituídos pelos radiologistas que usarem. Isso é um given. Como hoje já é o caso, por exemplo, de novo, veja lá, já é o caso que os melhores cirurgiões do Brasil usam robôs para auxiliar a sua cirurgia. Por quê? Porque ao invés de você, pessoalmente, dar 200 pontos numa operação complexa, por exemplo, de trato intestinal, você marca daqui para cá e diz, desses 200 pontos aqui. Aí sai o robô, pam, 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 enquanto você usa sua criatividade, imaginação, competência e experiência para pensar no próximo passo. Isso é óbvio que vai acontecer. E ninguém está vendo fora do âmbito puramente digital. Só agora que você vê uma pessoa aqui e ali dizendo, eita, isso vai acontecer. Por isso, essa reflexão vindo exatamente desse espaço, tanto sobre o negativo quanto sobre o positivo desses impactos. Porque não ter capital humano desacelera o que poderia ser feito mais rapidamente, para mais gente, em mais lugares do mundo, no próprio espaço digital. Às vezes eu tenho a impressão que a sedução que essa revolução exerce sobre as pessoas é tamanha que nos impede de termos a distância adequada para olhar os impactos na sociedade, ainda que impactos transitórios. Eu até acredito que uma parte desse impacto será transitória, né? Porque no futuro as coisas se ajustam. Mas é como se houvesse uma... Eu vejo isso nos meus pares nessa área tecnológica.
há uma certa síndrome de Estocolmo, né? Você se afeiçoa pelo sequestrador e não quer olhar os aspectos que requerem organização da sociedade, que requerem realmente políticas públicas e políticas de uma forma geral para mitigar esses impactos. Infelizmente, na história da humanidade, nenhuma revolução anterior a essa, há nenhum exemplo de algum país que tenha se organizado minimamente para isso. Esse é o fato. A gente não aprende. A gente sabe que essa revolução digital, esse mundo digital oferece inúmeras oportunidades para um país feito Brasil. Precisa aproveitar. Mas eu fico preocupado com um certo lado desse avanço do mundo digital, que é a questão do poder. Tá? Quem tem o poder sobre esse mundo? Tá? Se nós olharmos a evolução dessas questões, os militares estão envolvidos no avanço das tecnologias digitais. A própria criação da internet, a robótica, a inteligência artificial sempre teve financiamento dos militares, né? E a gente vê hoje que tecnologias como reconhecimento facial são desenvolvidas num país desenvolvido e depois vendidas para grupos de poder em países subdesenvolvidos, em países pobres, né? Eu tenho trabalhado com um grupo fora daqui numa questão de como pensar os limites dessas tecnologias. Tá? Uma delas, por exemplo, é essa chamada as armas autônomas letais. Tá? A definição dessas armas seriam localizar, selecionar e eliminar alvos humanos sem a intervenção humana. Tudo isso através de inteligência artificial e robótica. A minha pergunta eu gostaria de ouvir as suas ideias sobre como estabelecer uma área de segurança que limite essas coisas que uma hora saem de todo o controle. Vamos pegar o caso que você citou como exemplo aí logo depois, né? Veja, vamos pegar um país como os Estados Unidos, onde você pode comprar um rifle de ataque na loja da esquina, certo? E aí você compra mais um conjunto de partes e peças na Amazon, combinado com Best Buy e assim por diante, e você faz um girador robótico. Você faz um girador robótico. Adicione a isso câmeras infravermelho, ultravioleta, de curto, de longo alcance, assim por diante, e eu lhe entrego o software que tem na internet sobre como construir um rifle automático exatamente LAW, né? Lethal Autonomous Weapon. Isso tá disponível hoje, qualquer um pode fazer, se tiver o hardware básico. Esse departamento programável do mundo, né, que, por exemplo, a gente nunca conseguiu, ou as forças do mal, na realidade, dispersas, né, pequenas, nunca conseguiram fazer dirty bombs, né, bombas feitas de lixo atômico, que tem alta taxa de radiação e curta área de impacto, né, pequeno volume de impacto, vamos dizer assim. Porque você manipular isso é extremamente difícil, né? Extremamente complexo. Não dá para você fazer no porão da sua casa. Mas, ao invés de estar preocupado com os estados que estão construindo armas letais autônomas, o que me deixa assim acordado de noite, vez por outra, são com pessoas do grande público que tem o código disponível para fazer isso. Para quem é de fora da área de computação aqui, veja, quando vocês veem assim, fulano atacou o site tal e derrubou o site, isso aí gasta apertar um botão. Isso é um serviço que dá disponível provido por terceiros na internet. Eu compro o serviço, pago com o meu cartão de crédito, aperto um botão dizendo qual é o site e o serviço derruba. É como se fosse uma arma nuclear digital de propósito específico, alugável em rede, para atacar uma certa organização que eu ou não gosto, ou que eu quero, no momento, acossar, ou fazer uma coisa parecida com isso.